Se você é aquela mulher que sofre por estar na igreja, frequentar todos os cultos, todo domingo, ou muitas vezes participar de algum grupo da igreja, tomar conta de algum grupo, ou até mesmo fazer os seus devocionais, fazer as suas orações, mas muitas vezes não conseguir ouvir a voz do Senhor, fique aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui com vários insights e vai aprender muito que vai te ajudar a clarear a sua mente com a palavra do Senhor, a ferramenta da psicanálise, que é uma ferramenta de Deus que deixou aqui na Terra para nos ajudar. Mas antes disso, vamos para a nossa Bíblia, que eu quero ler aqui para vocês em 1 Samuel, versículo 3. Samuel ainda era um menino e ajudava Eli na adoração à casa do Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli já estava quase cego. Quando dormia no seu quarto, Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel, onde está? Respondeu ele. Então correu onde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Eli respondeu: Eu não te chamei. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou e foi a Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não o chamei, meu filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não o havia falado com ele. Eu li até o 7. Fala-se um relato que Samuel era uma pessoa que participava lá da casa do Senhor. Ele estava na tenda sagrada. Aquela criança ativa ali no meio, olhando para o Senhor, mas ele não tinha ouvido a voz do Senhor. Por isso, quando o Senhor chamou ele, ele pensou que era Eli que tinha chamado ele. A gente conhece, na verdade, a voz do nosso filho, do nosso esposo, de alguém próximo. Se chamar você no portão, com certeza você vai entender a voz que está te chamando. Se você não tem relacionamento com aquela pessoa, você não vai conhecer a voz daquela pessoa. Assim como Samuel fala aqui que não conhecia o Senhor. Ele simplesmente estava ali trabalhando, mas não conhecia o Senhor. Ele não tinha intimidade com o Senhor. E trazendo para a nossa vida hoje, mulheres, muitas vezes, né, os traumas, ele causa certo bloqueio na nossa mente e nos impede de ouvir a voz do Senhor. Exemplo, uma mulher que tem ausência de pai na infância, com certeza ela vai ser mais difícil de ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque o pai, na infância, ele é aquela figura de proteção, de cuidado, de amparo, né? Figura de amor. Quando essa mulher não tem essa figura de confiança na sua infância, é difícil ela confiar no Senhor. Como ela vai confiar no Senhor, uma pessoa que ela nunca viu, né? E sendo que o pai dela terreno abandonou ela, deixou ela. E muitas vezes a gente vê nos relatos, no consultório, de mulheres que não conseguem. Eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Eu confio desconfiando, eu entrego, mas eu fico com ansiedade. E aí a gente vai para o outro ponto, aquelas mulheres super controladoras. Aquela mulher que quer controlar todas as situações. Aquela mulher que quer controlar todas as situações pode ter certeza que ela sofreu uma negligência na infância. E aí ela tem aquela dificuldade de entregar o controle da vida dela nas mãos do Senhor. Por quê? Porque se ela foi negligenciada na sua infância, por quem deveria amar, cuidar dela, com certeza vai ser difícil ela entregar o controle da vida dela nas mãos do Senhor. E para aquelas mulheres também que não conseguem ler a palavra do Senhor e fala bem assim: cuide de seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Aquela mulher que cuida de todo mundo, faz as coisas para todo mundo e não tem a consciência que ela precisa de cuidar dela, que ela precisa de parar e analisar e fazer aqueles cuidados básicos de cuidar da saúde, fazer um exercício físico, tirar um tempo do devocional, tirar um tempo de oração, cuidar da sua mente. Muitas vezes essas mulheres não conseguem ter esse tempo. Por quê?
porque mesmo ela lendo a palavra do Senhor, ela entende que ela tem que cuidar do corpo dela, que é templo do Espírito Santo, e ela não consegue cuidar. Por quê? Porque lá na infância dela, aquilo lá não foi importante para ela. Aquilo lá, as pessoas, para que você vai se arrumar? Isso não é importante. Então, ela vem com essas crenças, e isso aí, muitas vezes, dificulta ela ouvir a voz do Senhor. Aí, na palavra do Senhor, está falando que você tem que cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas o trauma que você passou na sua infância fala que você não precisa de cuidar. Para que você vai cuidar? A palavra do Senhor fala que você tem que confiar no Senhor, né? Porque tudo vem dele. Aí você quer controlar todas as situações, por quê? Porque você foi negligenciada na infância. E aí você acha que você tendo controle de tudo, você vai estar segura, entende? Você vai estar segura. Então, eu vou controlar todas as situações e aí eu vou estar segura. Então, vê como isso dificulta você ouvir a voz do Senhor. Como os traumas que você passou na sua infância, na sua adolescência ou até na sua vida adulta, como dificulta você ouvir a palavra do Senhor. E o que a psicanálise vai te ajudar? Ela vai te ajudar a entender o ciclo que a sua vida está e trabalhar essas que você está com as verdades da palavra do Senhor, né? O trauma, muitas vezes, você entender a raiz dele, que é só o sintoma, né? O ato de controlar todas as coisas é só um sintoma. Tem mais coisa lá no fundo. Então, você vai entender isso, curar essa raiz e trabalhar com a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor fala sobre a confiança? Conseguir identificar a voz do Senhor. Você vai ler a palavra do Senhor e você vai começar a ser direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir o Espírito Santo do Senhor. Por quê? O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você, mas o trauma, muitas vezes, ele abafa essas vozes, porque você ouve mais a voz dos seus pensamentos, das suas crenças, dos traumas, e isso daí abafa a voz do Espírito Santo do Senhor. Não é porque o Espírito Santo de Deus não fala com você, é porque muitas vezes você está imersa nos seus traumas, nos seus medos, nas suas angústias, e isso te impede de ouvir a voz do Senhor. Então, que hoje você possa parar e analisar o que eu estou ouvindo, mas tem atrapalhado eu ouvir a voz do Senhor e procurar sim ajuda. Com certeza que a psicanálise, com uma abordagem cristã, ela vai sim ajudar a você a identificar em qual estágio você está, trocar sim as mentiras deixadas pelos traumas, crenças, por verdades da palavra do Senhor. O vídeo te falou com você e você quer saber mais sobre o meu trabalho, eu sou psicanalista com uma abordagem cristã, eu vou deixar o link logo aqui abaixo, tá? É só você me mandar lá um oi no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em falar com você. E se você quer ficar mais pertinho de mim, é só você me acompanhar lá no Instagram e não se esqueça de se inscrever aqui no canal.